amigos, irmãos em ideal, um bom dia para todos nós, que possamos aproveitar esse primeiro domingo de verão com alegria, com entusiasmo, e que possamos ser agradecidos a Deus. Deus, nosso Pai, esse ser supremo que rege as nossas vidas, por mais esse momento de estudo. Roguemos também a Jesus, o nosso mestre e guia, para que ele nos ilumine os pensamentos, as ações, para que estes sejam sempre direcionados para o bem geral. Viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, um importante aprendizado. É por isso que se diz que o lar é uma escola, onde cada um tem a chance de evoluir espiritualmente. Se Deus, nosso Pai, criou a necessidade da vida em família, é porque ela tem uma finalidade importante para o progresso do espírito. A família não é só um grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com programa de evolução espiritual estabelecido. É por essa razão que nem sempre nós convivemos com a família que gostaríamos. Ou seja, aquela família composta por pessoas generosas, tranquilas, compreensivas. Renascemos, sim, ao lado de espíritos que se necessitam uns aos outros. É no lar onde temos a oportunidade de aparar as arestas com aqueles com que temos alguma indiferença, alguma desafeição. O Senhor Deus sabe que no estado evolutivo em que nos encontramos, nós somos ainda incapazes de amar a todos os seres humanos como a nós mesmos. É por essa razão que o Senhor distribuiu seus filhos em pequenas escolas, chamadas lares, para que aprendam primeiro a amar o próximo mais próximo. Em nossas muitas existências, nós vamos aprendendo a amar, de pais para filhos. Nós praticamos o amor entre irmãos, de filhos para pais, o amor entre esposos, de avós para netos, de tios para sobrinhos e por aí vamos. Quando nós amamos verdadeiramente um filho, nosso coração se enternece também pelos filhos alheios. Quando desenvolvemos profundo sentimento
para com os nossos pais, nós também vamos sentir carinho por todas as pessoas de mais idade que cruzam o nosso caminho. E é dessa maneira que os laços de afeto vão se formando. E isso acontece aos poucos, para que um dia esses laços possam se estender por toda a humanidade. Pela lei da reencarnação, pelas muitas existências no corpo físico, nós vamos solidificando esses laços de afeto com o maior número de espíritos que nascem no mesmo teto que nós. É dessa forma que vamos ampliando a nossa família espiritual. E assim os laços do bem-querer vão se solidificando cada vez mais com cada possibilidade de convívio. Como exemplo, nós vemos o amor que temos por nossos amigos que não fazem parte da nossa parentela corporal, mas com quem temos laços profundos de afinidade, de afeição. Às vezes, os amigos fora do nosso círculo familiar são até mais queridos do que os nossos próprios familiares. E isso é muito natural. Mas vejam bem, nós não podemos de forma alguma nos furtar dos deveres e obrigações para o grupo dentro do qual nascemos. Cada membro do nosso grupo familiar é uma pedra preciosa que o Senhor nos concedeu para a nossa lapidação. É no lar onde encontramos aqueles com quem precisamos nos harmonizar. É ali onde construímos um ambiente de força, de segurança, de paz, tão necessários aos desafios da vida. É muito importante cumprirmos os nossos compromissos familiares. Jamais transfiramos a outras mãos o papel que nos cabe realizar junto àqueles que fazem parte do nosso ninho doméstico. Se deixarmos de cumprir as nossas obrigações, com certeza, a eles voltaremos em outras situações para novamente começar a construção do amor que foi interrompida, que foi deixada no meio. A doutrina espírita nos ensina que a caridade começa no lar. É ali que começamos a colocar o nosso amor em ação, nos unindo às criaturas que amamos, mas também aquelas que o débito espiritual colocou junto ao nosso coração. É no nosso lar que devemos praticar o bem, começando pela aceitação plena e consciente das criaturas que nos cercam. Pois elas são testes, sim, são os testes maiores
para pormos em prática a indulgência, a paciência, o respeito, o perdão. É verdade que muitas vezes fica difícil de suportar o trabalho, a responsabilidade e muitas vezes também a ingratidão vinda daqueles que dividem o lar conosco. Mas o que não podemos esquecer também é que nessas horas difíceis, anjos tutelares estão sempre junto ao nosso coração, nos afagando as forças, enxugando as nossas lágrimas. Se temos que sofrer junto aos nossos familiares, que seja com paciência, que amemos sem exigência, que amparemos sem esperar entendimento. Alguns podem até estar pensando, é difícil. Mas Deus jamais nos dará carga que não possamos carregar. É na família que aprendemos a transformar o fel das dificuldades, das incompreensões, das amarguras, no mel das atenções, do entendimento. Todo aquele que persevera nas lutas do lar chegará vitorioso junto a Deus no amanhã. Uma mulher ia apressada numa rua, exatamente num cruzamento, quando se chocou com um homem que também vinha em sua direção. E, naquele momento, eles se desculparam muito. Foram muito educados um com o outro. E ela seguiu o seu caminho, ele também. Quando ela chegou em casa, começou a preparar o jantar da família. E, dando voltas pela cozinha, de repente ela se choca com a criança, o seu filhinho de 8 anos de idade. E ela então diz para ele, chama a atenção dele mesmo: filho, veja por onde anda. Não vejo que eu estou tão ocupada e fica aqui no meio da cozinha me atrapalhando. A criança olhou para ela, ele tinha as mãozinhas assim voltadas para trás do corpo. Só olhou e saiu. E ela, no momento, não percebeu o quanto ele ficou triste com aquela reação da mãe. Jantaram, cada um foi para seu quarto. E quando ela chegou no quarto, começou a pensar sobre o que havia acontecido com o filhinho. Saiu até a cozinha para tomar um copo d'água. E ela vê em um dos armários um pequeno buquê de flores. Junto com aquele buquê havia um bilhete que dizia assim: mamãe, eu colhi essas flores no jardim para você, porque tenho certeza que você vai gostar. Aí então, nesse momento, ela caiu em si. Como tinha sido rude com o filhinho, que só queria agradá-la. Ela vai então ao quarto dele e a criança que já estava dormindo, ela o acorda assim e diz: filho, me desculpa, filho. Quão lindas são as flores que você colheu para mim. Me desculpe por aquele gesto tão rude.
E o menino, ainda sonolento, disse: sim, mamãe, eu colhi aquelas flores para você. E espero que você goste. E ela responde que sim, que amou aquele gesto. Então, nessa história, nós vemos o quanto somos, às vezes, rudes, desatenciosos para com os nossos familiares. E, no entanto, com os outros, não, nós temos toda aquela atenção. Isso também nos faz lembrar de uma história de um diretor de centro espírita, que era, na realidade, a gentileza em pessoa. Todos do centro o adoravam. Podemos até usar a palavra endeusavam, pela forma amiga, carinhosa, com que tratava a todos. Mas o que se descobriu depois é que esse mesmo diretor, atencioso, carinhoso, no lar, era totalmente diferente. Aí diz a historinha que, quando ele entrava em casa, até o cachorrinho, como sempre acontece, vinha ao encontro dele, abanando o rabinho. E ele já afastava o cachorro. Em casa, pouco falava com os familiares, e sempre com a justificativa que não havia tempo, que o tempo dele era dedicado ao centro, não, e que não havia mais tempo para isso. Isso para a tristeza da família. Então, aí também devemos lembrar que a família é o nosso próximo mais próximo. E com ela temos as obrigações primeiras. Mas existe uma outra família que possuímos, que é a família do centro espírita. É também uma família. A doutrina nos ensina que um centro espírita é um lar e uma escola de almas. E como membros integrantes desse lar, nós enfrentamos desafios, temos arestas a acertar e necessidades interiores a serem satisfeitas. Aqui nos reunimos 1, 2, 3 ou mais vezes por semana. E para quê? Para educar o nosso espírito. Aqui nós exercitamos também a tolerância, o respeito, a paciência, o amor. Como no nosso grupo sanguíneo, aqui temos mais ou menos afinidades uns com os outros, o que é natural. Nessa casa, como em todo lar, nós decidimos, nós discordamos, nós concordamos, opinamos, mas sempre com o objetivo de acertar, de nos tornar pessoas melhores. Nós somos aqui almas que se necessitam, que se encontram e convivem para servir e crescer juntas. O espírita verdadeiro nos diz, nos ensinam os mensageiros de luz. É um companheiro de Jesus na experiência humana, que nem sempre faz aquilo que quer, mas que constantemente faz o que deve. A família que temos nesta casa espera de nós o mesmo que a nossa família sanguínea. Que trabalhemos pelo bem-estar comum, que sejamos equilibrados nos momentos alegres
e nos momentos difíceis. Que tenhamos sempre a mensagem de estímulo, principalmente na hora de decidir, de fazer, de realizar. É importante que cada um de nós, na casa espírita, seja um refúgio de paz e também de amor fraterno. Que a amizade e o desejo de servir um ao outro seja sempre uma realidade nesse nosso ambiente familiar. Em O Livro dos Espíritos, pergunta 775, Kardec indaga: o que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os mensageiros de luz respondem: uma recrudescência ao egoísmo. E dessa forma fica claro que a formação da família tem como objetivo, entre outros, diminuir a carga egoística que vem se desenvolvendo em nós por milênios. O viver em família permite que um pense no outro, se preocupe com o outro, queira auxiliar o outro e muitas vezes se sacrificar pelo outro. E é dessa forma que vamos ver que o egoísmo vai declinando. Fora da família fica muito mais fácil nos deixar levar pelo egoísmo. Jesus nos disse que um dia formaríamos um único rebanho sobre a liderança de um só pastor. A simbologia dessas palavras nos leva a pensar na unificação de todo ser humano ou de todo gênero humano como uma só e imensa família, a ponto de consentir na coordenação de um só líder, de um só guia. Isso significa sermos orientados em torno do amor, da liberdade, da harmonia de propósitos. Mas para vivenciarmos tudo isso, nós temos que começar, nós temos que praticar primeiro em pequenos grupos que chamamos de família. Esses grupos são verdadeiros laboratórios, onde aprendemos a conviver com espíritos de diferentes inclinações, diferentes gostos, diferentes posturas. E é nesse grupo familiar, nesse pequeno grupo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos nos preparando para conviver e respeitar a humanidade. Meus amigos, é impossível auxiliarmos o mundo se não conseguimos ser úteis em grupos pequenos, como a família. Esses grupos em que o Senhor nos colocou.
Mas nós estamos vivendo a era tecnológica, onde as comunicações, em sua maioria, se faz por mensagens de textos e pelas redes sociais, como o Facebook, o WhatsApp e outros instrumentos da informática que estão realmente substituindo as conversas de verdade. Trazendo esse assunto para o nosso lar, nós observamos o comportamento da família em casa. E vemos que mesmo sentados juntos, no mesmo ambiente, estão separados por esses aparelhos eletrônicos. Os pais estão ali juntos, mandando mensagens de texto, enviando seus e-mails, se conectando com as redes sociais. Os filhos também. Muitas vezes estão no mesmo ambiente, mas ligados à internet e os joguinhos eletrônicos. Cada membro da família, acompanhados por essas maravilhas da tecnologia atual. Nós conhecemos uma mãe e a filha que dentro da própria casa se comunicam pelo celular. A filha no quarto, a mãe na sala ou na cozinha. E às vezes a filha, para se certificar se já está na hora das refeições, chama a mãe. A comida está pronta? E a mãe responde, quase que pronta. E nós perguntamos, e onde é que fica as conversas em família? Conversas entre pais e filhos, entre esposos. Aquela conversa de olho no olho, onde existe o esforço para conhecer e compreender o outro. Essas conversas parecem que estão ficando cada vez mais raras no nosso ambiente familiar. Mas vejam que é nas conversas cara a cara que reparamos no tom de voz do outro, que somos levados a conhecer o ponto de vista do nosso companheiro, do nosso filho, da nossa esposa, que nós nos aproximamos do nosso familiar. E ainda tem mais. São essas conversas, cara a cara, olho no olho, que nos levam a descobrir se o nosso familiar está precisando de ajuda, de uma orientação, de uma palavra de conforto, de um carinho mesmo. As conversas cara a cara, por serem mais lentas, nos ensinam paciência, tolerância, compreensão. O que significa que nos trazem aprendizado. Aprendizado esse que temos que desenvolver no nosso ambiente familiar. É muito importante mostrarmos o valor dessas conversas aos nossos filhos, para que possamos assim desfrutar mais desse contato direto
no nosso ambiente familiar. A tecnologia está aí. É tudo maravilhoso. E se ela está aí, é para ser usada, para ser aproveitada. Não estamos discordando disso. Essas maravilhas do mundo de hoje estão aí para facilitar a nossa vida, para que tenhamos mais tempo para descobrir o espírito que somos, o ser imortal que somos. O conforto e as facilidades do mundo de hoje nos devem ajudar na nossa vida em família, principalmente nas nossas tarefas domésticas, sim. Utensílios domésticos, instrumentos eletrônicos nos ajudam a fazer hoje, com muito mais rapidez, coisas que antes levávamos horas. E, como consequência dessa maneira, nos sobra tempo para o lazer, para desfrutarmos esse convívio em família. Mas o que parece é que estamos fazendo exatamente o contrário. Não estamos sabendo aproveitar as facilidades desse novo tempo. O homem de hoje se queixa de solidão, de depressão, de ansiedade, de medo. As estatísticas mostram um número assustador de transtorno de comportamento na área afetiva. E nós vemos que hoje temos muito mais conforto, muito mais recursos para realizar as nossas tarefas diárias. E fazer isso com muito mais rapidez. Mas o que é que acontece? Nos refugiamos na solidão e procuramos nos comunicar com as pessoas através dos recursos virtuais. Estamos assim nos furtando do saudável contato corporal com os nossos queridos. Mas quando um casal está esperando um filho, em geral, a sua preocupação é adquirir uma casa maior, um carro maior, oferecer as melhores escolas para o filho, brinquedos, boas roupas, enfim, oferecer uma vida de facilidades e de conforto, o que é tudo muito natural. É muito natural que queiramos dar o melhor aos nossos filhos em termos materiais. Mas oferecer o melhor não é só isso. Oferecer o melhor é também darmos atenção, carinho, amor e participarmos do desenvolvimento dos nossos rebentos. Oferecer o melhor aos nossos filhos é educá-los dentro da moral, é educá-los espiritualmente. O que ocorre é que, na ânsia de oferecer essas facilidades, esse conforto material aos nossos filhos, nós trabalhamos mais, passamos mais tempo fora de casa para conseguir mais dinheiro e poder oferecer a eles esses bens materiais. E muitas vezes
Quando chegamos em casa, estamos cansados pelo longo dia de trabalho e nos descuidamos da atenção que nossos filhos merecem e necessitam. Quantos pais não sofrem o cálice da amargura ante os filhos ingratos, desobedientes? Quantos não choram a falência de caráter de um filho, quando eles descobrem que eles não são aqueles seres celestes dos primeiros dias e temem, sim, pelo seu futuro? É muito importante, é preciso mesmo acompanhar o desenvolvimento dos nossos pequenos, estudando seus gostos, tendências, velando por eles através da oração. Se nossos filhos são nossas cruzes, lembremos que na terra não nascem santos. Nós também não somos santos. É natural que vivamos em lutas uns com os outros nos passos da experiência. Sejamos o exemplo para os nossos filhos, já que o exemplo dissipa as sombras da rebeldia. É no lar onde aprendemos a servir o quanto possamos. É na família onde encontramos os modelos de virtudes, mas também os seres viciosos. Mas existem razões imperativas para convivermos com eles. Deus não nos colocaria junto a eles se não houvesse um grande programa renovador e educativo, tanto para eles como para nós. Mas e o filho adolescente? Falar da adolescência é falar também de um período de nossas vidas. É muito importante estarmos preparados para lidar com os adolescentes ou aborrecentes, como muitos os chamam. Essa fase que vai dos 12 aos 20 anos é difícil, com mudanças físicas e psicológicas. É o período da incerteza, das descobertas, da rebeldia, da contestação, dos testes perante a vida, onde muitas vezes os nossos jovens encontram-se à mercê de perigos como a bebida, as drogas, o sexo precoce. Cabelos compridos, penteados extravagantes, roupas escuras, camisas muito folgadas ou muito apertadas, piercings espetados na língua, no nariz, nos lábios, nas partes íntimas do corpo, tatuagens, olhar voltados para o chão. O interessante é que eles afirmam
que não querem ser notados, mas se vestem para isso. Eles têm uma linguagem própria, cheia de gírias, difícil de entender, mas achamos importante aprender algumas de suas gírias, porque assim fica muito mais fácil nos comunicar com eles. Nós trouxemos um pequeno exemplo de uma conversa entre jovens. Prestem atenção para ver se entendem. Eu tô de rolo com filé que conheci numa balada. Mas o irmão dela é uma mala e tá querendo queimar meu filme. Eu estou pagando um sapato para ver até onde vai essa azaração. Tu sabes, eu sou um animal e não gosto de zoar. Mas esse cara tá me fazendo pirar na batatinha. Por isso, ando antenado. Entenderam? Se não, procurem um adolescente que eles fazem a tradução na hora. Conta-nos que mãe e filha foram a uma oficina mecânica. A mãe tinha que fazer uns consertos no carro e a filhinha foi com ela. Chegando lá, enquanto a mãe explicava para o mecânico alguns detalhes sobre o problema do carro, a menina entra no carro e começa a brincar de dirigir. Vira a direção para um lado, vira a direção para o outro, buzina. E em dado momento, ela coloca... A menina tinha 6 anos. Coloca a cabecinha do lado da porta e começa a xingar com más palavras. A mãe, na hora, fica perplexa. O mecânico, então, tentando não arrumar aquilo ali, aí diz para ela: filhinha, não se dirige dessa forma. E ela prontamente responde: é assim que a minha mãe dirige. Vejam que nós ensinamos uma coisa aos nossos filhos e fazemos exatamente ao contrário. Como é importante o exemplo dentro da família. Mas o diálogo, a compreensão, a autoridade, o amor, tudo isso são recursos que os pais e os responsáveis pela educação dos pequenos devem utilizar para ajudar a criança a atravessar as fases da vida. Nossos filhos são espíritos imortais, que trazem consigo tendências e aptidões que devem ser lapidadas por nós, responsáveis por sua educação, pelo seu aprimoramento. Um pai, uma mãe, não deve temer o filho, mas amá-lo e corrigir com energia quando seja necessário. E é assim que Deus, nosso Pai, faz conosco e espera que façamos o mesmo com os seres que Ele nos confiou na condição de filhos. A grande maioria das pessoas, em algum momento da vida, tem que conciliar família com amigos, com trabalho, com carreira e até com política. Mas colocar em primeiro plano a família
implica para muitos ter menos dinheiro, menos fama, menos projeção social. Nos contam que um grande empresário marcou um encontro com um amigo que não via há muito tempo. E esse encontro foi marcado dentro da própria empresa, porque esse empresário nunca tinha tempo para comer em casa dele ou mesmo num restaurante. O amigo foi e começaram a conversar, só que o amigo notou que o empresário estava muito triste e perguntou a ele o que é que estava acontecendo. E ele respondeu: a minha filha casa amanhã e só agora a ficha caiu. Só agora eu percebi que não conheço a minha filha. Toda a minha vida eu dediquei à empresa e sempre estive fora de casa. Não sei o que se passa na minha casa. O amigo saiu de lá refletindo sobre isso e prometendo a si mesmo nunca agir assim com relação à família. Quantas vezes, meus amigos, deixamos de ir a uma apresentação na escola de nossos filhos? E isso por conta do trabalho. E o que fazer? Na dúvida, é melhor termos em mente que nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Já ouvimos falar que quando o homem se ergue, com ele se levanta a humanidade. Trazendo isso para o nosso ambiente doméstico, constatamos que uma família educada dentro dos valores morais se ergue e, quando isso acontece, ela ajuda a sociedade da qual faz parte a se erguer também. Dentro desse contexto, é muito importante na educação espiritual de nossos filhos a oração no lar. Reunir a família para o evangelho no lar é trazer Jesus para a intimidade do nosso ninho doméstico. Por poucos minutos que seja, uma vez por semana, o evangelho no lar constitui uma forma em reunir a família, principalmente nesse tempo que cada vez temos menos tempo até de fazer as refeições com os nossos queridos. Nos diz então o Espírito Amélia Rodrigues que, durante a realização do Evangelho no lar, o ninho doméstico se veste de luz e se destaca na treva dominante. Nesse momento, ainda nos diz Amélia Rodrigues, seres da imortalidade descem do zimbório em direção à casa. É como se o céu descesse à terra e os nossos apelos se elevassem ao alto. A família ora e ali se faz o intercâmbio de amor. Orando, a família se levanta e ergue com seu esforço a humanidade cambaleante. O Senhor se faz presente, se hospedando no lar dos corações, abençoando a todos. A prece junto aos nossos queridos fortalece os laços que nos unem e nos torna mais esperançosos, mais fortes. Creiam, a paz do mundo virá dos lares. E na família que estão as provas benditas que nos farão hoje melhores do que ontem. Trabalhemos. Nos esforcemos para que a harmonia, a união, o amor sejam uma constante na nossa vida em família. Comecemos a ver os seres que fazem parte do nosso grupo familiar
com os olhos de quem entende e atende à recomendação do Mestre. Ama o próximo como a ti mesmo. E a família é o próximo mais próximo. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos com muita paz e alegria.